Olá! Na aula de hoje vamos ver a máquina de Carnot. Para começar, na aula passada, vimos um enunciado de Kelvin Planck, onde dizia que era impossível construir uma máquina térmica que, operando em um único ciclo, não produz nenhum efeito além de absorver o calor do reservatório à temperatura alta, né, T quente, e realizar igual quantidade de trabalho, né? E o ciclo de Carnot é um ciclo ideal, reversível. Iremos ver que com esse ciclo é aquele que nos permite obter uma máquina com a melhor eficiência possível, tá? Já que aquela eficiência anterior de converter todo o calor em trabalho já não é possível. Então a gente quer saber até quanto podemos converter. Então eu vou desenhar aqui o diagrama PV para o ciclo de Carnot. É um ciclo que é constituído por duas isotermas, então desenhá-las aqui, um rascunho, e dois processos adiabáticos que ligam essas isotermas. Vamos começar aqui desse ponto em A, onde tem essa expansão isotérmica até o ponto B. Do B a C, uma expansão adiabática, C para D, contração isotérmica, e D para a contração adiabática. A área contida aqui dentro representa o trabalho realizado pelo gás em um ciclo. Então temos essas duas isotermas e vamos dar ênfase aqui também para as duas curvas adiabáticas. Vamos visualizar em termos do gás dentro de um pistão o que está acontecendo para cada um desses segmentos do ciclo. Então no processo AB, que é essa expansão isotérmica, temos o nosso pistão em cima de uma plataforma mantida a uma temperatura aqui Tq, né, T quente. E aí, à medida que o gás realiza trabalho, expandindo o pistão, o calor é transferido para o gás. No processo BC adiabático, vamos proteger então o nosso pistão com uma camada protetora de modo que calor não pode ser trocado com gás. Então temos a conversão, né, da energia interna em trabalho, empurrando o pistão. E agora, no processo C para D, é um outro processo isotérmico, só que desta vez no sentido contrário. Então, temos ele encostado aqui numa plataforma T-frio e o trabalho é executado sobre o gás. No último segmento, é uma compressão adiabática, novamente não é permitida a troca de calor, e portanto, à medida que o gás comprime, né, o gás sofre trabalho, ele armazena essa energia em termos de energia interna. Tá? Então vamos equacionar aqui, de acordo com a primeira lei, processo de A para B, um processo isotérmico, portanto não há variação da energia interna, logo o calor transferido no processo de A a B tem que ser igual ao trabalho pelo gás de A a B. E o trabalho pelo gás em um processo isotérmico já vimos antes. Podemos obter ele diretamente aqui da definição, que seria nRT ln do volume em B sobre A, que é o volume final sobre o inicial. Vale a pena notar que esse trabalho obtido pelo gás ele é positivo, já que o volume em B, o volume final, é maior que o volume inicial. Tá? E se ele é positivo, então o calor no trecho AB também é positivo. Quer dizer calor positivo? Quer dizer que temos uma certa quantidade de energia que é transferida por calor para o gás. Tá? Então, nesse trecho AB, o calor está entrando no gás. Por isso que ele é positivo. Para o trecho BC, que é a expansão adiabática, teremos pela primeira lei que a variação da energia interna ela vai ser igual a zero, né, porque não há troca de calor em processo adiabático, menos o trabalho pelo gás de B para C. Só que o trabalho para processo adiabático, vimos isso nas aulas passadas, na aula de processo adiabático, onde eu calculei esse trabalho. Então aqui eu vou apenas colocar a equação, né? Tendo dúvida, por favor, verificar como foi obtida essa equação nos vídeos anteriores. Porém, o trabalho de B para C é 1 sobre γ menos 1,
onde gama aqui é a razão dos calores específicos molares, vezes o produto da pressão e volume, né, do final menos o inicial. Então depende, em processo adiabático, a natureza do gás, se ele é monatômico ou diatômico. Para o processo C para D, é a contração isotérmica, então ela é a mesma equação, tá? O mesmo trabalho, então nRT, não é a mesma temperatura aqui, então essa temperatura T frio, vamos colocar aqui essa isoterma de baixa, isoterma superior numa temperatura maior, T quente, que é o mesmo que a temperatura em A em B. Então aqui, no processo AB, vamos colocar T quente, e aqui o processo CD, T frio. Então fica logaritmo do volume final sobre o inicial. Então VD sobre VC. Isso aqui é negativo agora, né? O trabalho pelo o gás é negativo, porque o volume final é menor que o volume inicial. Então, se o trabalho é negativo, o calor também é, ou seja, o calor está saindo do nosso gás nesse trecho aqui de C para D. Para o último trecho, que é de D para A, é a contração adiabática. Nesse processo, sabemos qual que é o valor do trabalho, que é a mesma equação anterior, só que avaliada nos pontos A, que é o ponto final, menos o produto, né, da pressão vezes volume no ponto D. Sabemos que o calor é nulo, tá? Não há calor entrando ou saindo no processo adiabático. E agora queremos calcular a eficiência. Da definição da aula passada, da eficiência, podemos escrevê-la da seguinte forma, onde depende apenas do calor da fonte fria sobre o quente. Então, essa isoterma é o T frio. Então, o calor que está sendo trocado aqui é o QF. Enquanto nessa isoterma a temperatura maior, T quente, esse seria o calor Q quente. Então, aqui, vamos escrever como sendo o calor do Q frio é o calor de C para D, e o calor Q quente é o calor AB. Agora vamos substituir as equações para esses valores, né? Para esses dois, onde a troca que é isotérmico, sabemos que o calor é igual ao trabalho. Então vamos escrever aqui o valor que obtivemos para o trabalho nesses trechos. Então aqui o QAB, ele é esta equação. Então vamos ter nRT quente, ln de VB sobre VA. Lembrar de colocar o módulo, podemos cancelar o número de mols constante dos gases. Vamos ter, portanto, como rendimento, né, ou a eficiência de Carnot, vamos escrever Carnot porque é para esse ciclo específico, né, ideal. Vamos ter temperatura final, ln de VD sobre VC, e temperatura do reservatório quente, né, ln de VB sobre VA. Agora, depende desses volumes. Vamos anotar ele aqui no gráfico para você ver onde que estão VA, VB, VD e VC. Há uma relação entre eles, né? Essa é a pergunta que a gente faz, se a gente pode simplificar. E a resposta é sim, né? A gente sabe do processo adiabático, né? Podemos relacionar B com C. E no outro processo adiabático, podemos relacionar os pontos A com o ponto D. Se dividirmos essas duas relações, uma com a outra, teremos, aqui do lado esquerdo, VB sobre VA elevado a gama menos 1, igual a VC sobre VD elevado a gama menos 1. Portanto, VB sobre VA tem que ser igual a VC sobre VD, que são esses argumentos aqui do logaritmo. Então, se os argumentos são idênticos, podemos cancelar esses dois termos, numerador e denominador, e ficar apenas com a temperatura absoluta do frio sobre o quente, que podemos tirar o módulo, pois a temperatura absoluta não assume valores negativos. Desta equação, podemos identificar, né, que para o processo reversível ideal de Carnot, a gente pode relacionar esse seu rendimento com o rendimento para qualquer processo que vimos, e encontramos essa relação do calor com a temperatura, tá? Que ocorre apenas para esses casos ideais. Uma observação é que, de acordo com esse resultado, né, teremos um rendimento igual a zero se as temperaturas, né, T frio e T quente forem iguais, né, que é como é esperado, não haveria transferência de calor, portanto não haveria nem trabalho.
o rendimento, né, ele vai aumentar à medida que ou a temperatura fria diminui ou a temperatura T quente aumenta, mas caso fosse possível atingir o zero absoluto, né, então T frio indo para 0 Kelvin, teríamos 100% de eficiência. Né? Mas como é impossível atingir esse zero absoluto, e também qualquer troca de energia que ele recebesse iria aumentar, né, a temperatura, mas pensando aqui no reservatório ideal, precisaria que T frio fosse zero para que tivéssemos um rendimento de 100%. Tá? Então, por hoje é só.